Olá galera do Freestyle Wi-Fi, eu sou o Emerson. Assista o vídeo até o final, se não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilhe. Neste vídeo vamos abordar o assunto inteligência artificial. Espero tirar dúvidas de muita gente. Inteligência artificial, o que é, como funciona e seus exemplos. Por muito tempo pensou-se que a inteligência artificial era um mito, um produto da ficção científica que nunca se tornaria realidade. A ideia era de que máquinas jamais poderiam ter característica que lembrasse a inteligência, uma qualidade exclusivamente humana. Entendia-se como duas coisas distintas: o cérebro humano, analítico, criativo, emocional, e os equipamentos desenvolvidos por ele. As primeiras evoluções industriais criaram equipamentos que substituíam a mão de obra braçal, realizando com maior eficiência e menor custo o trabalho de muitos homens. Hoje muita coisa mudou e já se sabe que o potencial das máquinas é bem maior e, em vários casos, elas já estão sendo empregadas em tarefas antes vistas como intelectuais. Isto quer dizer que esses dispositivos possuem um intelecto? Não exatamente, pois apesar de a comparação ser válida, a inteligência das máquinas é bem diferente da nossa. Seja como for, o importante é que, atualmente, todo mundo já reconhece que a inteligência artificial é uma realidade. O que deve ser feito é ampliar o entendimento de seus mecanismos e a compreensão quanto às possibilidades que ela proporciona. É um desafio, sobretudo, para empresários e gestores, que estão sempre em busca de maior produtividade em todos os setores. Neste vídeo, vamos falar sobre o conceito e explicar como funciona a inteligência artificial. Você também vai conhecer exemplos e conhecer formas e modelos para fazer dela uma oportunidade. A inteligência artificial é uma realidade e sua presença cresce a cada instante. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial é a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de uma maneira que lembre o pensamento humano. Isso implica em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas, enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio. Artificial, segundo o dicionário Michaelis, é algo que foi produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais. Já a inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar, ou o conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. No mesmo dicionário, há duas definições da psicologia para a palavra inteligência: a habilidade de aproveitar a eficácia de uma situação e utilizá-la na prática de outra atividade, capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a elas por meio de conhecimento adquirido. Mesmo essas duas últimas definições fazem sentido quando falamos em inteligência artificial com a vertente chamada de machine learning, aprendizado de máquina. Enfim, a inteligência artificial é desenvolvida para que os dispositivos criados pelo homem possam desempenhar determinadas funções sem a interferência humana. E quais são essas funções? A cada dia que passa, a resposta a essa pergunta é maior. Tentarei responder mais adiante, dando exemplos de explicações da inteligência artificial. Como funciona a inteligência artificial? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes em hardware e software, certo? Mas você sabe o que esses termos significam? Enquanto o hardware é a parte física de uma máquina, o software é a parte lógica ou o cérebro, onde você diria, portanto, que está a inteligência artificial. No software, é claro. Por isso, se você quiser saber como um carro pode andar sozinho, por exemplo, esqueça o hardware, pois o segredo está no programa que orienta seus movimentos. Portanto, não é simples explicar como funciona a inteligência artificial sem falar na ciência da computação. Essa ciência estuda técnicas e métodos de processamento de dados, sendo o desenvolvimento de algoritmos uma questão central nela. Os algoritmos
são uma sequência de instruções que orientam o funcionamento de um software, que, por sua vez, pode resultar em movimentos de um hardware. E a inteligência artificial, onde entra nisso? Na sua origem. O algoritmo é muito simples, como uma receita de bolo. Hoje, a lógica dos algoritmos é usada para criar regras extremamente complexas, para que possam resolver problemas sozinhos. Mesmo quando há dois ou mais caminhos a seguirem uma tarefa, para isso é necessário combinar algoritmos com dados. Voltando ao exemplo do bolo, uma pessoa retira do forno quando observa que ele está pronto ou fazendo o teste do garfo. Uma máquina de fazer bolo com inteligência artificial poderia ter algum tipo de sensor que identificasse a textura do bolo. O algoritmo trabalharia duas hipóteses, ser uma resposta para cada uma. Se a textura ainda não for o ideal, o bolo segue no forno. Quando o bolo estiver pronto, é retirado e o forno desligado. Claro que esse é um exemplo muito primário diante das possibilidades. Há máquinas que realizam tarefas muitas vezes mais complexas, resolvendo problemas com milhares de variáveis, em vez de apenas uma, mas elas vão sempre funcionar dessa maneira a partir de uma programação prévia, um código que considera essas variáveis, processa os dados e determina o que fazer em cada situação. A inteligência artificial não é algo que surgiu nos últimos anos. Vamos ver um breve histórico da inteligência artificial no mundo. No dia 11 de maio de 1997, o russo Garry Kasparov, então campeão mundial, foi derrotado em uma partida de xadrez pelo computador Deep Blue, produzido pela IBM. O mesmo Kasparov já havia derrotado 7 anos antes o Deep Touch, antecessor do Deep Blue. Por trás do computador havia um programa que funcionava tal e qual explicamos antes. Um algoritmo determina a partida dos movimentos do adversário, qual peça mover. Embora a derrota do enxadrista russo seja um dos grandes marcos mediatistas da inteligência artificial, quando o mundo passou a levar a ideia a sério, ele já era pensada e usada há muito tempo. No Renascimento, Descartes trazia a nova concepção do homem, considerando uma máquina que pensa, como seus músculos fossem o hardware e o cérebro o software. Essa ideia abriu o caminho para ser considerada a mesma lógica em equipamentos produzidos pelo homem. No século XX, o britânico Alan Turing conduziu experimentos que revolucionariam o mundo. Em 1940, o matemático desenvolveu uma máquina que permitia a quebra de códigos secretos nazistas, gerados por outra máquina, patenteada por Arthur Church e conhecida como Enigma, durante a Segunda Guerra Mundial. 10 anos depois, apresentou ao mundo o teste de Turing, também conhecido como jogo da imitação, criado para verificar se o computador é capaz de imitar o pensamento humano. Mas seu grande trabalho foi a máquina de Turing, que guardava informações em uma fita, de acordo com uma série de regras. Os algoritmos que falávamos antes, por essas e outras, Turing é considerado o pai da computação. Seus feitos foram a base de tudo, o que possibilitou a inteligência artificial entrar em nossas vidas nas décadas seguintes. A partir daí, o desenvolvimento da inteligência artificial passou a avançar junto com a evolução dos computadores. A inteligência artificial pode se dividir em duas abordagens: inteligência simbólica, inteligência conexionista. Diferentes tipos de tecnologia e abordagem da inteligência artificial. Cada pesquisador da inteligência artificial tem sua própria forma de entender os desafios e oportunidades da área, mas geralmente eles se dividem em duas abordagens distintas: inteligência artificial simbólica, inteligência artificial conexistas. Na inteligência artificial simbólica, os mecanismos efetuam transformação utilizando símbolos, letras, números ou palavras.
simulam, portanto, o raciocínio lógico por trás das linguagens com os quais os seres humanos se comunicam uns com os outros. Já a abordagem da inteligência conexista se inspira no funcionamento de nossos neurônios, simulando, portanto, os mecanismos do cérebro humano. Um exemplo de tecnologia da abordagem conexista é o Deep Learning, a capacidade de que uma máquina tem de adquirir aprendizado profundo, imitando a rede neural do cérebro. Alguns ainda falam em uma terceira abordagem da inteligência artificial evolucionária, que utiliza algoritmos inspirados na evolução natural, ou seja, a simulação de conceitos como ambiente, fenotipo, genotipo, perpetuação, seleção e morte em ambientes artificiais. Você viu anteriormente um passo a passo para definir o objetivo profissional, mas há alguns truques que aproximam você da construção ideal. Como você sabe, é através do currículo que empresas conseguem selecionar os profissionais com perfis mais condizentes com as vagas ofertadas. Por isso, o candidato precisa preencher o documento de uma forma que agrade aos recrutadores e que o coloque em vantagem frente aos concorrentes. A primeira coisa que as empresas valorizam no currículo dos candidatos é a certeza de que procuram para a sua carreira. E isso fica exposto no tópico do objetivo profissional. Ou seja, essa parte é fundamental na hora de os recrutadores escolherem quais profissionais irão para a próxima fase dos processos seletivos. As empresas esperam que o candidato especifique as suas expectativas na profissão e também na organização para a qual está enviando o currículo. Apesar de o espaço parecer pequeno, é preciso ser transparente e mostrar aonde quer chegar. Com um objetivo bem definido, o seu currículo será bem avaliado pelos profissionais de RH da empresa da qual pretende fazer parte. O próximo passo, então, é fugir dos erros comuns que vou relacionar a seguir. Cada pesquisador da inteligência artificial tem sua própria forma de entender os desafios e oportunidades da área, mas geralmente eles se dividem em duas abordagens distintas: inteligência artificial simbólica e inteligência artificial conexista. Na inteligência artificial simbólica, os mecanismos efetuam transformação utilizando símbolos, letras, números ou palavras. Simulam, portanto, o raciocínio lógico por trás da linguagem com as quais os seres humanos se comunicam uns com os outros. Já a abordagem da inteligência conexista se inspira no funcionamento de nossos neurônios, simulando, portanto, o mecanismo do cérebro humano. Um exemplo de tecnologia da abordagem conexista é o Deep Learning, a capacidade de que uma máquina tem de adquirir aprendizado profundo, imitando a rede neural do cérebro. Alguns ainda falam em uma terceira abordagem da inteligência artificial evolucionária, que utiliza algoritmos inspirados na evolução natural, ou seja, a simulação de conceitos como ambiente, fenotipo, genotipo, perpetuação, seleção e morte em ambientes artificiais. Já há vários exemplos de aplicações da inteligência artificial. Exemplos de aplicação da inteligência artificial. A inteligência artificial não é mais uma coisa do futuro, ela já é aplicada em vários segmentos da economia. Veja algumas aplicações práticas da inteligência artificial. Indústria. A automação é uma tônica da indústria há muitas décadas e as máquinas não param de ficar mais inteligentes. Com a inteligência artificial, há equipamentos que fabricam e conferem os produtos sem precisarem ser operados por um humano. Isso é só o começo, pois estão sendo desenvolvidas máquinas que também criam e executam novos projetos por conta própria, ou seja, fazem um trabalho criativo e não têm limites para o seu uso. GPS. As rotas sugeridas pelo aplicativo Waze podem também parecer furadas às vezes, mas as pessoas continuam utilizando, porque geralmente ele aponta o melhor caminho. Isso acontece porque o programa usa inteligência artificial para interpretar
dados fornecidos automaticamente por outros usuários sobre o tráfego nas vias, carros autônomos. Uber, Google e Tesla são algumas das empresas que desenvolvem carros autônomos que não precisam de motorista para guiá-los. A inovação é possível graças a uma combinação de várias tecnologias, sensores que fornecem dados para os algoritmos orientarem o movimento dos automóveis, atendimento ao usuário, chatbots e sistemas com processamento de linguagem natural estão ficando cada vez mais inteligentes para substituir atendentes humanos e estarem à disposição de usuários com dúvidas 24 horas por dia. Varejo online. Algoritmos de lojas virtuais reconhecem padrões de compras de usuários para apresentar a eles ofertas de acordo com suas preferências. A Amazon criou nesta forma a Amazon Go, loja de varejo que não conta com estoquista e checkout. Por exemplo, jornalismo. Com acesso às bases de dados, há programas capazes de escrever matérias jornalísticas, informativas e de um jeito que torna difícil para o leitor distingui-la de textos escritos por humanos. Bancos, instituições financeiras utilizam algoritmos para analisar dados do mercado, gerenciar finanças e se relacionar com seus clientes. Direito, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos contarão com robôs para realizar de forma mais rápida, precisa, direta e acessível de ponto de vista econômico. Boa parte do que um advogado faz hoje. O que é Big Data? Big Data é o termo usado para se referir à nossa realidade tecnológica atual, em que uma imensa quantidade de dados é produzida e armazenada diariamente. A partir dessa abundância de informação, há sistemas criados para organizar e analisar e interpretar, ou seja, processar os dados que são gerados por múltiplas fontes. Lembra quando falamos que os algoritmos da inteligência artificial precisavam de determinadas informações para a tomada de decisão? Pois essas informações estão justamente no Big Data. Por exemplo, quando você acessa a página de um produto em uma loja virtual, os dados sobre o seu acesso, quanto tempo permaneceu na página, por onde acessou, qual foi sua próxima ação, etc., ficam armazenados. Essas informações podem motivar um algoritmo a orientar a exibição no site de ofertas e produtos mais adequados à sua consulta e relacionados com aquele que você visualizou. A análise preditiva é fundamental para, por exemplo, identificar tendências. O que é análise preditiva? A análise preditiva é a capacidade de identificar a probabilidade de resultados futuros com base em dados algoritmos estatísticos e técnicos de machine learning. A partir do Big Data, portanto, há programas capazes de fazer esse tipo de análise, identificando tendências, promovendo comportamentos e ajudando a entender melhor as necessidades atuais e futuras dos clientes. É claro, qualificar a tomada de decisão em máquinas, equipamentos e softwares diversos, levando a inteligência artificial a um novo patamar. O avanço das tecnologias permitiu o surgimento da internet das coisas. O que é a internet das coisas? Não faz muito tempo que a única maneira que tínhamos para experimentar a magia dos algoritmos da ciência da computação e a internet era operando um computador. Hoje não. Há uma série de hardwares que funcionam conectados à internet. A Smart TV, que permite acessar o Netflix, por exemplo, ou um relógio de corrida que remete seus batimentos cardíacos e envia esses dados para um aplicativo. Isso é a internet das coisas, a conexão entre aparelhos físicos e a rede mundial de computadores. Boa parte desses aparelhos usa, mesmo que em pequena escala, a inteligência artificial. O Netflix, por exemplo, sugere filmes e séries ao usuário com base no que ele assistiu anteriormente. Mitos e verdades sobre a inteligência artificial.
o futuro e as possibilidades de avanço da inteligência artificial ainda não são totalmente conhecidos. O fato da maioria da população não acompanhar as novidades, teorias e práticas da tecnologia faz surgir muitos mitos a respeito da inteligência artificial. Conheça um dos principais. Máquinas vão se voltar contra humanos? Steve Hawking, falecido em março de 2018, e Elon Musk estão entre os pessimistas que já se manifestaram publicamente sobre os perigos da inteligência artificial se voltar contra nós. Essa não é uma possibilidade impossível de acontecer, mas a maioria dos especialistas acredita que será fácil criar soluções para minimizar o perigo ou remediar uma situação negativa. Inteligência artificial funciona como o nosso cérebro. Embora exista uma abordagem da inteligência artificial que busque replicar o funcionamento dos nossos neurônios, o cérebro humano ainda é muito mais complexo do que uma máquina. Inteligência artificial vai extinguir todos os empregos? É fato que vários postos de trabalho vão deixar de existir, mas sempre haverá a possibilidade de uma atuação mais estratégica. Como tudo na vida, a inteligência artificial traz vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens da inteligência artificial. A grande vantagem da inteligência artificial é que ela permite realizar tarefas com muito mais rapidez e com um grau de acerto de milhares de vezes maior que o humano. Há atividades que nem seriam possíveis sem ela. Sem a máquina de Alan Turing, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, demoraria-se anos para decodificar as mensagens dos nazistas. Para as empresas, a vantagem da maior eficiência e produtividade é muito evidente, mas há vários campos em que a inteligência artificial beneficia a todos. O desenvolvimento dos carros autônomos, por exemplo, não tem unicamente a função de nos permitir maior conforto. A ideia é que eles reduzam o número de acidentes no trânsito, supondo que o computador não cometerá os mesmos erros ao volante que uma pessoa comete. Quanto às desvantagens, uma das mais comentadas é o fato de que ela deve acarretar na perda de milhões de empregos no mundo todo. Como já destacamos antes, nem todo mundo será substituído por máquinas, mas é fato de que a tendência é diminuir ano após ano a necessidade de mão de obra humana em muitas áreas. Por outro lado, novas áreas e atividades necessitarão de novos tipos de profissionais, ou seja, outras profissões também surgirão. Ainda podemos pensar de uma maneira diferente. Será que o fato de as pessoas precisarem trabalhar menos não poderia ser uma coisa boa? O problema é que haverá um período de transição entre a realidade atual e o mundo em que menos trabalho humano será necessário. Como a sociedade vai liderar com isso? O uso da inteligência artificial pode ser fundamental para conquistar vantagens competitivas. Inteligência artificial nas empresas. Claro que sempre haverá nichos de mercado com consumidores que fazem questão de adquirir produtos e serviços artesanais, feitos com todo o carinho que só o humano pode fazer. Mas a inteligência artificial veio para ficar e tomará conta de cada vez mais processos em empresas de todos os setores. Quem tiver êxito no uso dessa tecnologia poderá produzir mais e diminuir seus custos, ganhando uma vantagem competitiva imensa. Todo gestor precisa estar atento a essas novidades tecnológicas e planejar o futuro de sua empresa, adquirir ou desenvolver tecnologia. Como obter recursos humanos capazes de lidar com a inteligência artificial? Essas são apenas alguns dos desafios que se apresentam. A inteligência artificial vai possibilitar que profissionais assumam atuações mais estratégicas. Conclusão: agora que você já conhece melhor o universo da inteligência artificial, enxergar nessa tecnologia uma ameaça ou uma oportunidade? Caso enxergue uma ameaça, já está em desvantagem
frente a outros gestores que já buscam aplicar a inteligência dos algoritmos a seu favor. O mais inteligente é aceitar que a tecnologia está avançando para a criação de máquinas ainda mais inteligentes, com o tempo que será poupado em atividades que não vão necessitar do trabalho humano. O caminho fica aberto para atuações mais estratégicas por parte de profissionais de qualquer área. Então, além de entender pelo menos os preceitos básicos da tecnologia, prepare-se para pensar e agir mais de forma diferente, de um jeito que a máquina nenhuma poderá imitar. Bom, pessoal, é isso. Grato por ver o vídeo até o final. Um grande abraço!